Meus prontinhos de plantão, começando mais uma edição do nosso podcast com o patrocínio da Sicoob, onde tem cartões, seguros, empréstimo, conta corrente pessoal física e jurídica, hein? Perca essa oportunidade não. Instale o aplicativo e saiba mais. CS Distribuidora de Bebidas. Esse é o Instagram dessa distribuidora que é top, linda, aconchegante, maravilhosa e tem tudo o que você precisa no bairro São Judas Tadeu e La Forneria. La Forneria, se eu não fizer isso aqui, ele disse que não paga meu salário do mês. Um abraço aí pra essa galera massa, La Forneria JQ, lá no Instagram também. 2 Pontos Podcast em todas as mídias digitais, Instagram, YouTube, Spotify, que mais? Facebook, Orkut, tudo aí. Dá aquele joinha também, se inscreve no canal e o sininho. Toda vez que eu vou saindo lá, tem um parceiro que falou que tem que mostrar a mãozinha. Ninguém consegue fazer essa dobradiça na mão, só tu. Não consigo nada. Pois é. Gente, já passamos de 50 episódios. Agradecer mais uma vez a você que já se inscreveu. E eu faço um apelo, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pela sua mãe, pela sua sogra, pela sua tia que te denunciou, que tu odeia, pelo amor que você tem por qualquer pessoa, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Quanto mais inscritos, mais a gente vai conseguir propagar o nosso conteúdo. Também indique pessoas aí, fique à vontade para comentar nossas edições aqui. Pessoal, são 53, né, Sérgio? Isso aqui passou de 50. Já passou de 50, isso que importa aqui. E a gente tá feliz demais, né? Um abraço. E o nosso convidado da vez, a gente já tentou algumas vezes, mas a agenda dele sempre lotada, porque onde está o avião de Bolsonaro, lá está Alessio, acompanhando de perto o andar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma honra, Alessio, tê-lo aqui. Você é um amigo, um irmão, parceiro. Cara que, apesar de algumas divergências de opiniões, mas eu tenho uma afinidade e um carinho muito grande. Viu? As boas amizades, as melhores amizades não são divergentes. Sim. É isso, Sérgio, mesmo. É a água e o óleo aqui. Agora você sabe por que quando você fala La Forneria você tem que fazer isso aqui, não? Por quê? Porque no pessoal italiano tem o costume de dizer mamma mia e eles fazem isso. Ah, sim, mas o problema não é isso não. O problema é que eu sou obrigado a fazer isso. É, né? É, isso aí parece uma ditadura, já que a gente tá falando bastante, né? Rapaz, é uma dita o quê? Dita dura. Mas, meu amigo Arlés, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a casa é nossa pra gente debater, principalmente a área política, né? Que você milita em várias áreas, mas é um cara dado, como diz o nosso amigo deputado estadual Cláudio Fernandes, você é dado à política. É. Esse carinho pela política surgiu como, Arlés? Você é um cara novo e, apesar de a gente ter muita gente nova na política, mas é atípico se tratando dos dias de hoje. O Grêmio estudantil não tem formado mais pessoas. Tá meio diferente. Mas enfim, vamos lá. Na verdade, Dan, surgiu de uma maneira muito espontânea. Não tinha intenção nenhuma. Não tenho histórico familiar político. Não tenho pai, nem mãe, nem avô, nem tio. Nenhum membro da minha família é ligado à política, né? Eu sou o único que desviou. Que saiu do foco familiar. Apenas eu, né? Surgiu, na verdade, de um projeto que a gente desenvolveu lá no Mandacaru. Eu nasci ali no bairro do Jiquezinho, né? Nascença, na verdade, no hospital, né? Mas a criação, a gente tem esse costume de dizer, nasci em tal local, né? Nasci ali no Jiquezinho. Minha família, boa parte dela é dali. E quando a gente mudou para o Mandacaru, mudamos ali para uma condição, na época, o bairro Itaigara não tinha água, não tinha energia. Precária, né? Não tinha água, tinha energia, a gente tomava banho no rio e tal, aquela coisa toda. Então crescemos numa comunidade muito carente, muito simples. Na minha adolescência, tinha não somente eu, mas alguns amigos tinham vontade de fazer vestibular, mas a condição financeira para se fazer um cursinho naquela época era muito caro. Só tinha 2 cursinhos aqui em Jiquié e os cursinhos cobravam preços que era salgado para a realidade de quem não tinha, né? Exatamente. Uma certa verba, certamente. E aí, conversando com 2 amigas, né, na verdade com uma, que hoje mora em Salvador, Richelle, a gente teve a ideia de montar um pré-vestibular comunitário. Poxa, que bacana. No salão comunitário da paróquia, lá do Mandacaru. Conversei com o padre cedeu, e como eu conhecia muitos professores, eu fui atrás dos professores pedir para poder dar aula, para doar o tempo deles, né, no sábado, pela manhã e pela tarde. Era muito reduzido, mas quem queria estudar era uma oportunidade. Uhum. Nessa ida e vinda de conversar com os professores, montamos o primeiro cursinho pré-vestibular de Jiquié,
E comunitário, o primeiro cursinho pré-vestibular comunitário. O primeiro, então? Primeiro, e um dos primeiros do Brasil, inclusive, né? Bom, você já merece aí um documentário, né? Fizemos um dos primeiros projetos do Brasil. Foi legal. Inclusive, quando a gente iniciou o projeto, aí eu procurei na época o secretário de Educação, que era Reinaldo Pinheiro. E Reinaldo, eu fui pedir a ele papel, né, impressão, pra gente começar a fazer as apostilas, né? Mas enfim, antes de chegar nessa parte, fizemos esse cursinho lá no Mandacaru. E os professores doaram o seu tempo, se dedicaram muito, era um cursinho bem organizado. Tivemos na primeira leva 80 alunos lá, professores que davam aula, eram professores muito capacitados, pessoas que já tinham... Ficou quantos anos esse cursinho? Ficou por, salvo engano, por 8 anos. 8 anos? Por 8 anos. Então a pergunta que ia fazer, eu não tenho nem como dizer não. Desse cursinho teve aprovados? Pessoas que conseguiram ingressar na... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí eu que tô o apresentador tá acelerado. Quando eu vi a dificuldade da gente, né, ter que imprimir, porque o pessoal não tinha dinheiro mesmo para fazer apostila, nada, né? Aí me indicaram o Reinaldo Pinheiro. Eu, na verdade, eu não sabia nem o que era secretário de Educação. Não tinha conhecimento disso. Reinaldo Pinheiro era o secretário. Era o secretário. Então era na gestão de Roberto Brito. A gestão de Roberto, primeiro mandato de Roberto. Primeiro mandato. Que se destacou bastante na área da educação e esporte, né? Exato. Tinha um projeto de esporte 2000 muito bom, né? Sim. E aí eu liguei para a Secretaria de Educação numa sexta-feira à tarde. O Reinaldo tem um jeito meio grosso de falar, né? E aí, mas você vem aqui na segunda-feira, marcou comigo. Ele, na hora que eu liguei, ele pensou que fosse Cito, José Arlécio, que é filho do ex-dono da Fábrica Estrela, Salvador Pererê, que chamava Arlécio também. E aí depois ele, não, rapaz, eu não lhe conheço não, você tem que vir aqui pra gente se conhecer e você trocar essa ideia comigo. Aí eu fui, na segunda-feira com as duas meninas, apresentei o projeto pra ele. Ele falou, olha, eu não posso dar apostila, nem computador, nem xerox pra vocês não. Mas vocês voltem aqui na quarta-feira que a gente vai conversar. Na quarta-feira, quando eu retornei, ele já estava com a ideia toda montada para montar na prefeitura o projeto pré-vestibular comunitário financiado pelo município. Aí melhorou, porque ao invés de ser uma aula no final de semana, no sábado e no domingo, como a gente organizou lá, as aulas passaram a ser de segunda a sexta. Aí rolou essa transição, então? Rolou essa transição. Que foi aquele do Kaique? Pronto, o Kaique foi um dos lugares contemplados, o antigo ACJ, que hoje está ali o Hotel Gran Terrara. Sim. No Jiquezinho, né? O Kaique, Mandacaru e o outro lugar, Jesus, onde foi? Foram esses 3 lugares. Do Kaique, Kaique, porque eu participei. Eu tive... Kaique, Mandacaru e Jiquezinho. Kaique, Mandacaru e ACJ. Foram os 3 lugares. Aí Reinaldo teve uma ideia, uma sacada muito boa na época, né? Que ele pegou os alunos da universidade e aí pagava uma bolsa para esses alunos darem aula. Então, além de a gente dar oportunidade para quem queria fazer o vestibular, acabou dando oportunidade para quem estava estudando ter um dinheirinho. Tem um dinheiro e já está exercendo a profissão. Exatamente. Eu acredito que também soma como carga horária, não sei se a época já permitia, mas... Já somava sim. Ajudou muito na disciplina, né? E no aprendizado do carga próprio... Carga horária de que mesmo? Como é que é o nome que fala? É a carga horária de estágio. Estágio? Estágio. Ajudou. E aí tem um detalhe. Quando a gente... O saldo final disso foi quase 1.000 alunos na universidade, né? Então a gente deu oportunidade aí para quase 1.000 pessoas entrarem na faculdade. Respondendo a sua pergunta, você perguntou quantas pessoas entraram na faculdade através do pré-vestibular comunitário. Eu não fui uma, gente. A gente deu... Eu participei do cursinho comunitário, mas a época não foi aprovado. Não. Pronto. E aí, nesse momento, eu não entrei na política ainda. Sim. Mas aí já é um grande passo, porque você está no meio social ali, você está vivendo o processo, acaba tomando gosto. Né? Sim, aí foi 99, né, esse ano que a gente iniciou o pré-vestibular. Passou esse tempo, eu fui convidado para fazer parte de uma associação de moradores do Itaigara, que era onde eu morava. Samuel era o presidente na época, me chamou para ser tesoureiro. Foi quando o Reinaldo foi candidato a prefeito de Jiqué em 2004. E aí eu fui para essa reunião no lugar de Samuel. Samuel não queria ir para não se comprometer e me pediu que eu fosse. Quando eu cheguei lá, Reinaldo rapaz, vem aqui. Aí me pediu para poder discursar sobre o pré-vestibular. Quando eu discursei, rapaz, você fala bem. Eu vou querer que você vá participar a partir de agora das reuniões que eu vou fazer. Aí... Foi a chave, foi, né, a porta aberta para você tomar gosto, né? Exatamente. Inserir no processo. E aí foi quando eu inseri no processo aí, lá nos anos 2004. Aí com o Reinaldo, agora vamos dar continuidade a essa história porque eu fiquei interessado. E com o Reinaldo, você teve participação no governo? Como é que foi? Fui assessor de gabinete dele durante os 4 anos. Fiquei de 2005 a 2008. Que é o mandato, sempre no ano ímpar para o ano par, né? Aproveita, inclusive a gente tem que ver, Sérgio, convidar o Reinaldo. Ele tem uma história muito bacana como prefeito. Foi? O Reinaldo tá boêmio. Eu sempre conto com ele, sabe? Ele no Mustang. É. Foi? Eu sei.
Ah, sim, ele sempre fica ali em São José, tem também ali no Viveiro. Ele que me contou aquela história do cara que falou pra ele, rapaz, eu tenho um remédio bom pra não esquecer. Pra esquecimento. Pascoal. Aí ele falou, qual é o nome? Ele falou, puta, eu esqueci. Rapaz, Quer dizer, aproveitar já que a gente tá falando de Reinaldo aqui, como é que foi essa transição? Eu vou perguntar isso a ele, mas eu queria na ótica até de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa fora do governo. Há quem diga de que nós dividimos o governo de Reinaldo em duas partes. Os 2 primeiros anos, onde ele estava associado a Roberto Brito, e os 2 seguintes anos, onde ele se desvinculou politicamente de Roberto Brito, e aí ele começou a colocar os seus projetos em prática. De fato aconteceu isso? Na verdade, existe um divisor de águas aí no meio desse caminho, que foi o Itaú. O Itaú veio para Jequié, se instalou aqui. O Itaú quis comprar a folha da prefeitura. Essa folha foi vendida por um valor, né, salvo engano na época, não tenho muita certeza, mas acho que o valor foi 8 milhões de reais ou foi 12 milhões de reais, não tenho certeza do valor. E esse valor que foi o pontapé para Reinaldo realmente fazer algumas coisas em Jequié que ele tinha vontade de fazer, mas não tinha um recurso. Porque não sei se você se recorda, quando o Reinaldo foi eleito, o Roberto rompeu com todas as lideranças políticas que davam apoio a ele em Jequié. Então o Reinaldo ficou na gestão sozinho e ainda pagando as despesas daquela gestão anterior, né? Então, que você sabe que para alguns mecanismos políticos aí, para eleger um candidato, o cara enche a prefeitura, enche de funcionário, teve aquela situação toda ali que foi feita em 2004, quando o Reinaldo foi eleito, né? Então eu acho que o que deu gás para a gestão de Reinaldo foi justamente a venda da Folha, e coincidiu justamente quando houve o rompimento político dele com o Roberto. Bom, então se coincidiu, então você discorda dessa fala de que o fato dele se desvincular politicamente de Roberto foi aí que ele teve a liberdade de trabalho. Pelo menos as palavras, né, as conversas são essas. Eu acredito que quando o cara tem autonomia para fazer as coisas da forma que ele quer, é diferente, né? Porque às vezes você tem uma liderança política que lhe impede de fazer alguma coisa, né? Você segue um grupo político. Então, eu acredito que Reinaldo, nessa desvinculação que ele teve com o Roberto, né? E já com o recurso em caixa, facilitou a vida dele aí. Bom, você é um cara hoje poderia considerado da extrema direita, extrema direita? Como é que você se considera? Eu sou direitista, Dan. Eu sou conservador e sou liberal, né? Então sou liberal no sentido financeiro, sou conservador nos costumes e defendo os princípios e valores que a direita defende. Mas você implantou em Jequié, um dos primeiros do Brasil, um cursinho pré-vestibular. Um pré-vestibular comunitário. Sim. Né? Que é bem a cara da esquerda. Pelo contrário. É sério? Pelo contrário. Se você o que a gente entende mais ou menos é isso, né? Esse tipo de projetos sociais assim é mais esquerda do que direita, né? Não. Você um dia foi da esquerda e transitou para a direita e fez a transição para a direita? Como é que você... Na verdade, se você analisar o Brasil de uma maneira muito fria, né? Politicamente falando, o Brasil há muitos anos ela já tem uma militância de esquerda muito forte. E todos os partidos, por exemplo, os últimos prefeitos de Jequié foram todos do PP. Tânia, agora o prefeito Zé Cocá, Roberto Brito, o próprio Reinaldo Pinheiro, né? Os últimos prefeitos do PP, com exceção de Sérgio da Gameleira e Luiz Amaral, que é do MDB. Né? Com exceção desses dois aí, o restante todos foram PP, que é um centro-esquerda. Sim. Né? PP. Se você for analisar o cenário de Brasil, a mesma coisa. Porque a PSB, que é o partido que foi eleito o Fernando Henrique Cardoso, né? O PSDB, é o Partido Social da Democracia, né? Brasileira. Então, esse partido ele é social, já está dizendo o nome dele, a nomenclatura já está dizendo ali. Então, é um partido que ele é socialista, ele é de esquerda. A maioria dos partidos do Brasil são partidos de esquerda. Então, quando eu militei aqui em Jequié, na política, Reinaldo era nesse viés. Ele é esquerdista, inclusive. Então, eu estava na gestão dele, trabalhando, não sabia o que era direita e o que era esquerda, mas eu já tinha um entendimento divergente, inclusive, nesse sentido. Tanto que em 2004 eu apoiei Lídio. Lídio foi candidato a vereador pelo PCdoB. E Lídio andava com a camisa de Che Guevara. Ele é um fotógrafo, esqueci o nome dele agora, o menino fez até um trabalho na Venezuela, o nome dele, fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Você sabe quem é, né, Sérgio? Aquele menino que fez um trabalho na Venezuela, teve lá visitando a Venezuela há pouco tempo. Isso, documentarista, o nome dele? Que fugiu o nome dele aqui agora, mas eu vou lembrar. Cara muito bom, inclusive. Eles andavam com a Che Guevara, e um dia eu cheguei pra ele e disse, você sabe quem é Che Guevara?
Ah, é um revolucionário. Não, pô, assassino. O cara matou crianças, mulheres, negros, homossexuais para poder implantar o comunismo em Cuba. E não só em Cuba, como em toda a América Latina. Esse cara é o cara que vocês estão vestindo a camisa, velho. Vocês precisam conhecer a história. E aí o Lídio foi estudar sobre o Ernesto Che Guevara de fato, porque existe o mito Che Guevara, que é o cara revolucionário que salvou a América, e tem a realidade do cara, que é um podre. Entendeu? Homofóbico. E uma das características da esquerda, inclusive, é a homofobia. Da esquerda? Da esquerda. Gente. Sim. Eu acho que tô com uma sineta aí, viu? Rapaz, ser cuidado com o que você vai falar. Não. Pelo contrário, os homossexuais hoje no Brasil são usados pela esquerda de maneira muito maléfica. Pode reparar que todos os países que que a esquerda predomina, por exemplo, a Rússia. É proibido ter casal homossexual na Rússia. É um país de esquerda. O comunismo está ali implantado na Rússia. Em Cuba tem gay? Tem escondido. Porque se tivesse na época de Fidel Castro, mandava matar. Mas aí você está falando de países que tem um governo de esquerda. Um governo de esquerda. Sim. Porém, um governo extremista, né? Mas a esquerda é extremista. Não, depende. Qual é a esquerda que não é extremista? Não, no Brasil não é extremista. Não é? Não considero. Não é porque não pode. Mas não é. Não é. Não é. Tá utilizando como massa de manobra. Não, beleza. E não sou esquerda, não. Já deixei bem claro várias vezes no meu programa aqui, em qualquer lugar do mundo. Eu sou um cara que eu prezo muito pelo momento. O candidato que eu julgo que ele é digno de ser eleito, eu voto. Tem meu grupo político aqui na cidade de Jequié, mas que não é preso a nem direita, nem esquerda, etc e tal. Mas assim, a gente ainda, se não é, não é. É o que eu penso. Ah, no Brasil não é. Não é porque não pode. Sim, beleza, mas ainda não é porque não quer. Ou vai ter retirar ainda, porque eu não sei. Eu não vivo nos bastidores com eles para ver se tem esse projeto de extremismo. Mas enfim, eu acredito que no Brasil nem tem condição de acontecer. Qual é a tática da esquerda, Dan? Você sabe qual é a tática da esquerda? Não, depende da visão de cada um. Mas enfim, qual é na sua visão? A tática da esquerda é uma tática, inclusive, dada por Maquiavel, dividir para governar. A esquerda divide as pessoas por classe. Negro, mulheres, crianças, homossexuais, índio. Ela sai dividindo, por exemplo, a LGBT. No tempo que a gente era criança, por exemplo, a gente só conhecia, a gente falava vulgarmente, só o viado e a sapatão. Não era assim? É o gay e a lésbica. Hoje, você consegue identificar hoje um homossexual, o que ele é? Até na própria nomenclatura que se é dada ao grupo LGBT, eles se subdividiram tanto para dividir mais ainda. E aí cria desordem. E cria desordem, quem tem o poder é o Estado. E o Estado aí agora se torna o paizão. E manda nessa pessoal todo. Vira massa de manobra. É uma estratégia. Por que a esquerda é contra a família, por exemplo? Porque a família, ela se organiza e ela comanda. Quando você destrói a família, você destrói princípios e valores. E as pessoas agora viram massa de manobra. Uma das grandes perseguições da esquerda é justamente contra a família. É por isso que o conservadorismo, um amigo meu disse para mim assim outro dia, lá em casa, Arlécio, Bolsonaro, fala em Bolsonaro, né? Bolsonaro mexeu com a parte mais frágil da população, que é o evangélico. Eu falei, não. Quem mexeu com a parte mais frágil da população foi Lula, que é o pobre. Ele fala pro cara, você vai comer aquela picanha, você vai tomar aquela cervejinha, não vai faltar arroz na sua casa. E é tudo mentira. Lula governou o país por 8 anos e o pessoal continuou passando fome, continuou sem beber a cervejinha, continuou sem comer picanha. Dilma governou também por mais 6 anos e a mesma situação continuou. Por que não mudou nos 14 anos do PT e vai mudar agora nesse governo de Lula, que inclusive está sendo já comparado pior do que os outros governos dele? Concordo com você dos 10 anos. Mas onde mudou com o Bolsonaro? Vou repetir. Pronto. Concordo com você dos 10 anos. 4 de Lula do primeiro, mais 4 do segundo, 8 mais 2 de Dilma, 2 ou 3. Mas e onde mudou esse Brasil durante o governo Bolsonaro, por exemplo? Pronto, eu vou lhe dizer aonde mudou. Mudou primeiro na economia. Você tinha uma economia que estava estagnada e passou a crescer. Mudou que não houve roubos. Não houve roubo institucionalizado, por exemplo. Você não viu na gestão de Bolsonaro escândalos como Petrobras. Você não viu escândalos nos Correios, na Eletrobras, no BNDES. O governo Bolsonaro não financiou ditaduras no mundo afora. E nem financiou governo nenhum. Investiu no Brasil.
governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia, apesar das falas de Bolsonaro serem distorcidas em muitos momentos, e a Globo foi o pivô principal. Mas é contraditório um pouco. Não é contraditório, não. Porque você está falando com um cara que não assiste Globo. Sim, pronto. Mas houve distorções. Mas eu sou um cara que, se você pegar meu celular, por exemplo, o histórico de informações, você vai ver Terra, UOL, você vai ver... O UOL pertence a quem? Sim. Globo. E a Terra? O Globo é isso. É tudo ligado. Jornalismo no Brasil, Dan. Só pra você ter uma ideia, tem um deputado chamado Marcel Van Hatten, do Partido Novo. É um dos caras que eu sigo. Sigo poucos políticos no Brasil, eu sigo. E poucos artistas. Marcel Van Hatten é um dos que eu sigo. Marcel Van Hatten fez uma pesquisa. Apenas 11% do jornalismo brasileiro se identifica como centro-direita. Os outros são todos esquerdas. Todos. 89% do jornalismo do Brasil é esquerda. Bom, tem um programa, por exemplo, da Jovem Pan, que é extrema-direita, que eu acho que ponto nos is, né? Inclusive, essa palavra extrema-direita é a esquerda que colocou para poder caracterizar como... Não, mas existe, pô. Mas existe. Existe extrema-direita, existe esquerda e extrema-esquerda. Existe, claro que existe. É militância. É militância, mas não é. Mas a extrema-direita também é militância. Sim, porque eles usam a palavra. Cada palavra tem um peso. Sim, mas a pessoa que é da extrema-direita é também militante. Você lembra que você começou o programa dizendo que eu era extrema-direita ou bolsonarista? Você lembra que falou? E eu falei, não, eu sou conservador. Não, na verdade eu perguntei, né? Pronto, mas você lembra que você disse isso? Sabe por que eu faço questão de dizer que eu sou direitista? Sim. Porque eu não quero me rotular como bolsonarista. Porque Bolsonaro vai passar. Peraí. Você vai causar problema com muita gente. Não vou. Muita gente vai ficar chateado com você. Eu não tenho problema com isso. Não tem não, né, pô? Não. Você não é bolsonarista. Não, eu sou direitista. Direitista. E Bolsonaro... Então, a partir do momento que Bolsonaro sair de cena, você dá continuidade no seu projeto de direita. Claro. O projeto de direita é muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que deu voz a esse movimento. E nós, direitistas, e o Brasil tem que agradecer Bolsonaro por isso. Eu não consigo ter essa visão, cara. Sinceramente, até hoje ninguém me convenceu isso. Por quê? Eu acho que assim, existiu uma insatisfação do país com a classe política e inicialmente por conta do PT, que realmente, como você falou, institucionalizou a corrupção. A corrupção. E a pobreza também. Naquele momento existia essa fala. E assim, existia... Não que Bolsonaro não fazia parte desse processo, até antes, não estou dizendo que ele surgiu depois que ele foi aproveitador, oportunista, não estou dizendo isso. Ele sempre foi, né, contrário a todo esse processo. Mas existia uma classe, pequena, grande, média, não sei, mas já existia uma classe que precisava de alguém. E aí sim, ele foi oportunista, mas não de numa forma pejorativo. Não sentido pejorativo, mas não é ruim, não. Não, oportunista é o cara que tá vendo a situação e falou, pô, isso aí eu me enquadro e eu vou aproveitar essa oportunidade. Claro. Então ele veio com um discurso para aqueles que já estavam gritando, preciso de alguém. E ele falou, eu estou aqui. Então, se eu falo para você, Arlésio, eu preciso de um cara que me ajude a formar um cursinho. Sim. E eu tava precisando, o povo precisava, o povo tava gritando por alguém. E ele falou, ei, vocês estão falando aí, eu sou igual. Então, por isso que eu te digo que até hoje ninguém conseguiu me convencer que ele foi quem falou pro povo, gente, bora mudar. Não foi ele. O povo falou, preciso de mudança. E aí Bolsonaro falou, eu penso igual a vocês, estou aqui à sua disposição. Você sabe para quem era direcionado o apoio da direita no Brasil naquele momento, 2018? Não. Para Aécio Neves. Eu, inclusive, votei em Aécio em 2014. Você votou em Aécio? Pronto. Você tem cara de Aécio, né? Pronto, eu votei em Aécio em 2014 porque naquele momento a gente não entendia, Sérgio, naquela época, o que era direita e o que era esquerda ainda. Né? A gente só entendeu o que é direita e esquerda no Brasil depois de Bolsonaro. Sim. Então, isso aí é um fato. Uhum. Então, por isso que eu lhe digo que eu sou muito grato a Bolsonaro pelo resultado que hoje nós temos na política do Brasil. E Bolsonaro hoje, há quem não concorde, mas ele influencia a política fora do Brasil. Influenciou o resultado na Argentina, influenciou o resultado na Itália, influenciou agora em Portugal e está influenciando nos Estados Unidos também. Não, com acredito Trump. que sim. Então é um cara que hoje... Se bem que, como eu tô falando, eu acho que é mais o sistema que envolve direita e que Bolsonaro é o centro desse sistema Brasil do que propriamente Bolsonaro. Pronto, mas eu vou lhe responder o que você falou. Bolsonaro passou os 27 anos de deputado falando e defendendo tudo que ele defende hoje, sem ser ouvido, sem ser escutado, por muitos anos.
Bolsonaro fez isso. E tanto que saiu uma matéria, inclusive com a fala do próprio William Bonner, que depois mostrou-se a cara, né, do que ele defendia, dizendo que o único deputado federal do PP que não recebeu propina da Petrobras foi Jair Bolsonaro. Foi o único. Então, é o cara que ele mostrou para a população que ele merecia o voto de confiança para ser o presidente da República. E naquela ocasião ali, o candidato era Aécio. Por que Aécio não foi? Porque a Lava Jato do Rio de Janeiro pegou Aécio. Só que Aécio era protegido do sistema, por isso que Aécio não foi preso. Tanto que Aécio era senador, não sei se você se recorda disso, desceu para a Câmara Baixa, para deputado federal, para não perder o foro privilegiado. Isso aí, estourou o escândalo do aeroporto que foi feito no quintal da casa dele, né, que era uma fazenda. Lembra desse assunto? Então assim, nós estamos falando de uma política que Bolsonaro se inseriu não porque o povo, ele falou assim, eu posso dar voz a esse movimento, não, porque ele já era a voz desse movimento. Ele só precisava ser visto, ele foi visto na ocasião certa. Aquele cara não se tornou liderança que é hoje, Dan, porque é apenas um simples oportunista, não. Ele se tornou a liderança que é hoje porque ele tem bagagem para isso. Não, se eu falasse isso, eu seria maldoso, né? Dizer que o cara aproveitou aquele momento. Claro que ele já tinha esse discurso, já tinha um histórico, já era uma bandeira que ele levantava. Eu disse que o povo clamou e ele levantou o dedinho e falou, ei, tô aqui, é a minha opinião. Sim. Mas eu não vejo ele como um cara que conclamou o povo, que falou, gente, vamos mudar, vocês estão errados, e o povo começou a mudar isso. A partir... Ele começou a fazer isso em 2014. Ele começou a rodar o Brasil porque você não acompanhava. Você sabe disso, né, Sérgio? Bolsonaro em 2014 começou a rodar o Brasil inteiro e ele começou a ser ovacionado, inclusive nos aeroportos, e ser recepcionado nos aeroportos lá em 2014. O Bolsonaro começou o movimento que elegeu ele em 2018, em 2014, 4 anos antes. 4 anos antes. É porque muita gente não conhece essa trajetória de Bolsonaro antes da presidência da República, mas ele começou esse trajeto. Na verdade, eu acho que, assim, o meu pensamento, eu acho que o que estraga direita, Bolsonaro, que estraga todo esse processo que poderia ser mais positivo para o Brasil, e até mesmo esquerda também, PT, Lula, eu acho que é mais o povo, e aí vem a história, né, da construção do nosso país, que acaba não ajudando. Porque, por exemplo, o que eu penso? Votei em Lula, votei em Bolsonaro, e aí, poxa, eu sou obrigado a votar em ninguém, porque a minha oportunidade, o meu voto, e eu não consigo jogar meu voto fora e dizer que meu voto não tem importância nenhuma, é um só. Não, você sabe muito bem que a gente não pensa desse jeito. Mas eu tenho muita preocupação com a educação, e eu não vi transformar, eu não vi mudança, eu não vi melhorias, eu não vi alguém que realmente faça assim, a gente sabe, o esporte depende da educação. Porque os países mais desenvolvidos que têm melhores resultados, por exemplo, nas Olimpíadas, eles têm uma educação de primeiro mundo, de qualidade inquestionável. A saúde depende da educação. A segurança pública depende da educação. Tudo que a gente envolve no meio social, a gente depende da educação. E aí eu te pergunto, o que o Brasil, o que o político, o que o presidente, seja ele qual for, faz de fato pela educação? Muito pouco. Nisso aí eu não discordo de você, eu concordo, inclusive, mas se você for analisar, por exemplo, eu tenho 43 anos de idade, eu acho que você tem uma idade mais ou menos próxima da minha. Você tem 40 dia 3 de março, que você inclusive não foi pro meu aniversário. Pronto, 40 anos você foi. Foi convidado e não fui, fiquei retado. Você sabe por que eu não fui. a gente tem um amigo complicado. Um abraço. Um amigo que a gente gosta, mas que é complicado. Dan, e Sérgio lembra disso, o Thiago também tá aqui, o Thiago lembra disso. Quando a gente era criança, a gente ia pra escola, a gente, antes de entrar na segunda-feira, rezava o Pai Nosso, cantava o hino nacional, o hino da bandeira, a gente cantava o hino da independência. Pronto. É por isso que ele sim, o hino da República. Exato. Eu alcancei só o Pai Nosso e o hino da República. Pronto. Exato. E por que isso foi tirado? É uma das coisas que foi tirado. Tinha uma disciplina chamada Educação para o Lar na escola. Moral e Cívica foram tirados da escola. Religião foi tirado da escola. O Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico. Mas ele é formado, a Constituição brasileira é formada pelos princípios e valores cristãos. O instrumento que norteia a Constituição brasileira é a Bíblia. Por que o Brasil é um país laico? Laico porque dá liberdade de escolha religiosa. Porque, por exemplo, Jesus Cristo disse para você o que você era obrigado a fazer? Não, ele dá a você
É o livre-arbítrio. A Bíblia diz isso. Você tem o livre-arbítrio, o próprio Paulo diz isso. Só que você faz o que você quer, né? Pronto. Sim. Mas a palavra foi ensinada. A Constituição não pode ser diferente. O Brasil é um país laico nesse sentido. Não quer dizer que o país é irresponsável, que não tem critérios. E por que foi tirar tudo isso? Para poder enfraquecer primeiro as famílias. É a estratégia da esquerda é minar as famílias. Porque quando você perde o respeito pelo país, pela pátria, pela bandeira, pelos professores e, consequentemente, você vai perder em casa. Porque você agora passa a não ter mais, você não passa mais a ter líder. Você é por si só. Então, a educação vem sendo minada desde outrora. Ó, muitos anos. Não é um governo agora que vai consertar. E nesse quesito, eu entendo que o governo Jair Bolsonaro falhou. Colocou pessoas que não tinham condição nenhuma de estar ali na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação. Os caras que assumiram não tinham um compromisso com a pauta conservadora, porque deveria ter tido. E mesmo assim também a gente tem que lembrar que o STF por muitas vezes perseguiu. Mas é Por contradição, exemplo, né? Porque a fala de Bolsonaro é que o ministério dele era uma máquina, né? Era uma seleção, né? Eu vou trazer para você aqui, ele apostou nisso, e quem não erra não aposta, né? Ó, eu vou trazer para você aqui agora um assunto recente, Brasil. Nessa semana agora, Bolsonaro dormiu lá na embaixada da Hungria. Da Hungria. Foi? Aham. E aí a mídia fez um maior alvoroço que Bolsonaro tinha saído do país, que descumpriu um acordo, que Pereira... Não, e tal, tinha saído não. Pronto, Olha lá. a Globo noticiou isso. Não, E eu tinha vi- saído não. Foi. Não. Dormiu na embaixada, Não, dormiu na embaixada, mas que não saiu. e ali estava em território... Não internacional. faça como eles, que eu não aceito. Pronto. Você é meu amigo ali. Mas- Eu posso lhe dar bronca. Aí Não, bronca. mas foi isso que foi dito. Não, foi dito que ele possivelmente pretendia sair, mas que não Quem saiu. tava assim, não. Articulou, mas não Não, mas tem uma repórter, que eu esqueci o nome dela aqui agora, que ela disse, ele quebrou um acordo e saiu do país, porque quando ele entra na embaixada, ele está fora do território nacional. Isso que não é verdade. Mas é opinião, na verdade. Não, né? mas olha só. É opinião. E aí o Alexandre de Moraes deu 48 horas para Bolsonaro se explicar. Bolsonaro, quando foi entrevistado, ele falou assim, por que não deu 48 horas para Flávio Dino explicar por que subiu no Morro do Alemão? Por que para um? Por que para um? Dois pesos, duas medidas, né? Então, a direita viveu uma perseguição quando Bolsonaro assumiu o governo. E viveu perseguição do início ao final do mandato de Bolsonaro, parceiro. O governo de Bolsonaro foi perseguido do início ao fim. Tudo que Bolsonaro fazia de nomeação e de atos era passivo de se explique, não faça, negava. Tudo foi feito dessa forma. Você tem hoje um ex-ministro do STF no governo de Lula, pô. Isso quer dizer o quê? Ricardo Lewandowski tá lá, pô. O Brasil não tem outras pessoas com capacidade de assumir o Ministério da Justiça. Mas Bolsonaro por essa não, porque eu acho que o Bolsonaro teve o ex-juiz que condenou Lula, né? O ex-juiz que condenou Lula, que é o Sérgio Moro, como ministro. Então, assim, não tô dizendo. Sim. Não tô dizendo. Mas é diferente. Não, sim, beleza, mas o pessoal só escute. Eu não tô afirmando que tem algum tipo de irregularidade, mas subentende o que é que eu penso, a grosso modo, de forma ignorante, sem nenhum conhecimento técnico. Se eu fosse aqui, se nós estivéssemos aqui numa porta de bar, eu entendo que quando o Moro foi anunciado como ministro de Bolsonaro, tá vendo? Já estava tudo programado lá para poder tirar Lula, para poder assumir cá. O diálogo era esse ou não era? Não estou dizendo que foi, não estou dizendo que foi. O diálogo foi esse. Eu particularmente, a minha opinião de Arlécio, né? E eu nem estava lá em Brasília, nem participei dessas discussões. Mas se tivesse lá, eu diria que não deveria chamar Moro. E eu diria a Moro, inclusive, que ele fez a maior burrice da vida dele ter saído de ser juiz para poder ser ministro. Porque ele poderia ter esperado o tempo dele para ser ministro no STF. Você acha que alguém foi injusto com alguém? Bolsonaro com Moro conjunto com Bolsonaro? Eu acho que Moro foi precipitado, né? Quando ele fez aquelas divulgações infames. Ele fez uma divulgação de uma reunião que não deu em nada, porque não tinha nada para dar. Criou um caso, um fato, que só prejudicou ele mesmo. E a única coisa que Bolsonaro poderia fazer é exonerá-lo. Era a única coisa que estava ao alcance de Bolsonaro naquele momento, é exonerar Moro. Porque imagine você, prefeito de Jiquié, inclusive. Eu sou seu secretário, eu pego uma gravação que você tá lá e levanto falso contra você nessa gravação. Qual é a sua única saída comigo? Exonerar. Moro cometeu um ato de traição com o governo, que deu a ele o crédito de ser ministro.
E a única saída que ele deu para Bolsonaro foi a exoneração dele. Será que ele Não acho que pensa em Bolsonaro- tomar o lugar de Bolsonaro? Eu não sei o que se De um passou na jeito cabeça bem- de Moro, né? Não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento. Eu acho que ele teve um lapso de infelicidade. É o que eu imagino que teve com ele. Tá bom. Tem muito assunto pra gente tratar ainda. Principalmente da política local, que você tem uma leitura muito bacana. Acho que vale a pena a gente debater um Vamos pouco lá. sobre a política local, mas logo depois do intervalo. E agradecer mais uma vez a Sicoob, que é uma cooperativa onde vai te proporcionar ter uma educação financeira muito legal. Distribuidora de bebidas CS, ou CS Distribuidora de Bebidas. Caian, né? Nosso parceiro. Tem que trazer ele aqui, cara, pra bater um papo com a gente. Vai vir? La Forneria, pra pagar meu salário da pizza. Forno a lenha. Daqui a pouquinho. Hã? Faltou a pizza aqui hoje, né? Tá chegando. Filho, caprichada. Pelo amor de Deus, hein? Se tivesse o Cleide Júnior aqui, eu não tinha pedido essa pizza. Não, eu né? ia comer sozinho. É, né? Achei atrasado. Você tá com as piadas boas essa semana, cara. Aquela do capiroto mesmo. Você sabe por quê que noiva chega atrasada, Sérgio? Você sabe por quê, Dan? Não, por quê? Porque o que é bom chegar depois, né? A gente espera um pouco. Isso é mentira. Isso aí pra isso ele vai pegar esse recorte e mandar pra noiva e falar assim, falei de você, meu amor. Não toma isso como regra, senão ele começar a chegar atrasado. Voltamos já. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Sicoob. Eu sou cooperada desde a fundação do Sicoob Coopere. Com o Sicoob Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, de banco em banco, agência por agência, e o Sicoob assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Sicoob, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Sicoob, eles abriram as portas para mim, né? Que já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Sicoob, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Sicoob. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Sicoob Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Sicoob Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio. A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário, é outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Sicoob Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegar um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho. Foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Sicoob Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações e implantamos a energia solar devido ao apoio do Sicoob Coopere. Então, juntamente com o Sicoob Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus. O Sicoob Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Sicoob Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Sicoob Coopere. A cooperativa Sicoob para mim foi tudo, foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. Eu já quero crescer junto lá com o Sicoob. É nosso braço direito. E há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a
realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se! Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos pontinhos, como diz Dan. Estamos de volta aqui no segundo bloco com o nosso querido Arlécio. Amigo, eu tava vendo aqui, tava ali nos bastidores vendo seu papo aqui com o Dan. Quase chegamos a um pico de treta. Quase, não foi? A gente tem um tretrômetro, com o meu nome, tretrômetro, ali no canto, que tava quase apitando ali, mas chegou a baixar. Ele... Não, tô falando do tema. Ó. Eu baixei pra te mostrar o vídeo e não... Deve ser Laponeria ligando. Deixa aí. Deixa eu baixar o meu e... Não, foi porque eu fui te mostrar o vídeo e acabei deixando no volume. Você tava falando aí mais cedo com o Dan sobre que você já foi de esquerda. Na verdade, eu nunca fui. Você já trabalhou com alguém de esquerda? Já trabalhei. Se você trabalhou com alguém de esquerda, você trabalhou no âmbito de esquerda. Sim, e você foi de esquerda, de certa forma. Não. Com quem foi que você trabalhou de esquerda? Fala aí. Ó, eu fiquei curioso. Eu trabalhei primeiro na gestão do Reinaldo Pinheiro, né? Sim. Que é de esquerda, Reinaldo é esquerdista. E trabalhei depois no mandato do deputado Euclides Fernandes. Trabalhei por quase 10 anos lá com Euclides. Mas eu nunca fui de esquerda. Eu sempre tive embates, inclusive, não porque eu trabalhei. Trabalhei e prestei bons serviços, inclusive. Tive embates, inclusive, internos, né, com algumas pessoas que militavam ali. Me lembro que na campanha de Tadeu Cafezeiro, que eu fui um dos coordenadores daquela campanha eleitoral ali de Tadeu,
A cúpula do PT de Salvador desceu aqui pra Jequié e eu tinha embates com eles todos os dias por conta disso. Inclusive, aquela época era o pico da Lava Jato, né? Então eu falava abertamente, eu não voto nesse time de gente aí que está envolvido com corrupção, não. Mas fala a verdade aqui, fala pro microfone da verdade. Durante essa época que você estava trabalhando com a esquerda, você nunca usou uma camisa do Che Guevara? Nunca utilizei. Sérgio, eu vou lhe dizer aqui mais. Talvez dos direitistas de Jequié, eu me considero o que mais abriu mão para estar nesse movimento. Porque eu tinha um ambiente muito favorável, né? Eu tinha um cargo que eu ocupava no gabinete do deputado, né? Depois eu fui para um cargo no governo do estado. Fui contemplado para ocupar um cargo fora daqui de Jequié, em Salvador, que era muito melhor. Eu não quis, deixei de ir. Eu tinha plano de saúde, né? Toda a situação. E tinha um trânsito muito grande nas estruturas. Abri mão disso, porque geralmente quem entra na política está querendo o quê? Espaço político, né? Está querendo oportunidade e tal. Eu abri mão de tudo isso para estar no movimento de direita. Então eu me considero dos direitistas de Jequié o que mais abriu mão de coisas por acreditar no projeto de direita do Brasil. Porque eu não faço parte desse movimento por causa de Jequié somente, não. Claro que é por Jequié em primeiro lugar, mas por causa do Brasil. Acredito que o Brasil estava indo para um rumo muito favorável com o Bolsonaro e que agora, infelizmente, retrocedeu com a reeleição do Nine, né? É isso que você já tem quanto tempo de direita? Quanto tempo você se considera um cara de direita? Pronto, na minha casa ninguém nunca votou em Lula, só pra você ter ideia. Mas você tem o quê? Uns 20 anos, 30 anos? Ou desde nunca gostei de votar na esquerda. Sim. Eu só votei agora eu sempre fui muito fiel ao grupo político que eu pertencia, né? Então, eu votava para quem eu trabalhava e quando entrava em outras esferas, aqui eu escolhia os meus candidatos que não estavam alinhados naquele sistema. Qual a sua experiência, com a sua visão, com o seu âmbito, o âmbito da coisa, tanto a nível estadual e a nível federal, né, nacional? Você não acha que a direita, de alguma forma, ela superestimou a esquerda? Eu não acredito que a direita subestimou a esquerda, não. Eu acredito... Por que eu tô te perguntando isso? Desculpa te interromper, mas rapidinho. Só por que eu tô te perguntando isso? Porque Bolsonaro ficou apenas um mandato. Certo. E a gente sabe que nos mandatos de esquerda, eles ficaram 2 mandatos seguidos, né, tal. Aí saiu Lula, entrou Dilma, né, aquela questão. E na direita, quando tomou o poder assim, né, no bom sentido, ele só ficou um mandato. Sendo que a gente vê aí pelas reportagens e vídeos aquele mar de gente apoiando a direita. Tanto na Avenida Paulista que teve agora, né, e como em outros eventos, né, que a gente vê que é maciço. A questão de Lula não poder sair nas ruas e ser vaiado, enquanto o Bolsonaro está aí inelegível e é idolatrado. Aí a gente vê uma certa controvérsia nessa questão. Como é que tem tanto adepto à direita, mas Bolsonaro não conseguiu se reeleger? E vem a outra questão de que será que, voltando à pergunta, será que a direita, de alguma forma, não superestimou a esquerda? Que parece que a esquerda ficou esse tempo todo trabalhando quietinha, na surdina. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, assim, eu quero até relatar com vocês, eu tive num evento com o Bolsonaro agora em Salvador, recente, né? Tive com ele, também tive no evento da Michelle Bolsonaro. Sim. E quando você vai para esses eventos, você entende por que Bolsonaro e Michelle arrebanha tanta gente. O carisma deles é extraordinário. A forma que Bolsonaro tirou foto com quase 4 mil pessoas. Uma por uma. Você foi uma delas? Eu fui uma delas. Tenho foto com ele. E é uma coisa que desperta esse interesse na gente, de ter uma foto com um cara que na envergadura de Bolsonaro, né? Do que ele representa hoje. Então a gente tirou essa foto lá. Ele é um cara muito disposto. E a Michelle também é. Ela é muito carismática. A forma que ela abraça você é muito contagiante, sabe? Eu presenciei ela abraçando lá algumas pessoas que se direcionaram até o palco, né? Inclusive um rapaz que tava com uma doença, que até a mina que faleceu agora recentemente, esqueci, Thiago, qual é o nome daquela doença que eu te perguntei aquele dia? Daquela moça que morreu aqui em Jequié? Uma menina? Eu soube, realmente tem uma menina aqui. Burgosa, como é? Pefugode, bulhosa. Pronto, acho que é esse nome. O cara com chagas mesmo, né, na pele, e ela abraçou o rapaz assim, e você não percebe nojo, você percebe acolhimento, sabe? Então eu acho que isso as pessoas estão vendo.
a diferença. Mas respondendo a sua pergunta, eu não acredito que a direita subestimou a esquerda no Brasil, não. Eu acredito que houve aí, da parte dos poderes envolvidos no Brasil, um trabalho contra o Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho enfrentou um sistema que o derrubou. E eu não acredito que essa derrubada, perdão, foi uma derrubada honesta, não. Eu acredito que houve aí um trabalho que fugiu à honestidade. A questão das urnas? Não acredito que foi somente as urnas. Eu acredito que teve mais outras coisas. Por exemplo, Bolsonaro identificou, a gestão da campanha de Bolsonaro identificou que haviam 70 mil inserções a menos na campanha de Bolsonaro do que da de Lula, e o que na verdade deveria ser o contrário, porque Bolsonaro tinha o maior tempo de rádio e televisão no Nordeste. E o STF negou a Bolsonaro o direito de usar esse tempo. Todas as vezes que a campanha de Bolsonaro se referia a Lula sobre a Lava Jato, sobre ser descondenado, sobre tudo isso, ele era proibido de colocar na campanha dele, mas o pessoal de Lula poderia dizer que Bolsonaro era genocida. Então, houve um favorecimento da parte do sistema que regia a eleição, que no caso é o TSE, a campanha de Lula. E aí, quando você tem um sistema trabalhando contra, e mesmo assim você vê que o resultado eleitoral, a margem é muito pequena, né? Você vê o Bolsonaro com 2,5 milhões de votos a menos do que Lula, num resultado em que o Lula foi muito mais favorecido do que o Bolsonaro. Eu não acredito que a direita subestimou a esquerda. Eu acredito que houve aí um investimento contra o movimento de direita, porque eles não querem a direita no Brasil. Entendendo? Porque a gente vê assim, nós somos, como eleitores, pobres mortais, né? Uhum. Vamos dizer assim. Porque eu sou de uma época, eu já tinha até falado aqui, comentado aqui, quando o Capitão Aldo esteve aqui. Sim. Vou deixar até o link aqui para vocês dar uma olhada. Eu sou de uma época que, acredito que você também seja, de que era nós, brasileiros aqui, e os políticos lá. Sim. Independente do partido, não tinha essa questão partidária como tem hoje, tão evidenciada esquerda e direita. Existiam vários partidos, cada um existia as celebridades políticas, né? Mas era a questão aqui, nós exigindo deles, independente do partido. Bolsonaro fez as máscaras caírem, Sérgio. Existia uma pseudo-direita no Brasil, que era encabeçada pelo PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, sim, Geraldo Alckmin, que hoje é vice de Lula, né? Uhum. Pseudo-direita que nunca foi direita. Era e que, diga-se de passagem, Alckmin detonava Lula, não foi? Então, são esquerdistas disfarçados, né? Fazem parte do mesmo movimento, estavam sempre juntos e enganando o povo brasileiro. Então, as máscaras foram derrubadas, as máscaras caíram. Hoje eu vi uma foto no perfil da Bia Kisses, né? E aí ela fez uma comparação, né? Tá lá uma foto de Bolsonaro, que aí tem uma imagem do vídeo de Bolsonaro saindo lá da embaixada da Hungria. Aí tem a câmera de vigilância lá do presídio desligada. Eu vi. A câmera do 8 de janeiro desligada. E as outras câmeras de outros acontecimentos. Que todas que envolvem o governo Lula desligada. Só de Bolsonaro. Só de Bolsonaro que tá ligado a câmera. Isso, de certa forma, você não acha que a esquerda se sente ameaçada com o Bolsonaro? Por isso que bota tanto holofote? Não só se sente, como ela diz isso claramente, né? Os gritos que a esquerda dá contra Bolsonaro mostra que ela tem uma preocupação muito grande, que sabe que ele é um grande líder e que o movimento de direita do Brasil não tá morto. Por mais que haja perseguição, porque não há motivo nenhum. Isso aí, eu não sou advogado, mas como cidadão, e a gente vê o que se é dado em sentenças no Brasil, né? Não há motivo nenhum para as pessoas do 8 de janeiro permanecerem presas, porque não são criminosos. Os criminosos não foram revelados, porque as câmeras do Flávio Dino escondeu. Saiu uma idosa de 71 anos, foi condenada a 14 anos. Pois é. Então, uma mulher lá com um andador, andando, caminhando lá, e essa mulher foi presa. Então, são mães e pais de família com criança que foram submetidos a ir para um quartel-general e lá serem conduzidos para a Polícia Federal, serem presos, sem sequer ter direito de defesa. Advogados não têm acesso às peças do julgamento. Isso não pode. Então... Eu fico preocupado. A próxima pergunta que eu quero te fazer tem a ver com o que eu vou falar agora. Sérgio, nós estamos vivendo a ditadura no Brasil. Mas é isso. Eu fico preocupado porque está deixando de se ter políticos que se preocupem com a sua nação, independente
da linha partidária que esses brasileiros estejam. Alguém da direita que pense no bem-estar de quem é da esquerda e o cara que tiver da esquerda que pense no bem-estar de quem é da direita, para pensar no sentido de serem brasileiros, porque os brasileiros é quem fazem o Brasil, né, crescer, caminhar, e tá deixando de existir isso, tá levando para uma coisa, vamos dizer, não vou dizer que é algo pessoal, mas é algo partidário e algo partidário muito forte. É tanto que existem amigos nossos que são de esquerda, são de direita, que ficam sem falar um com o outro, brigam. Você já deve ter visto isso? Já, eu fui. Eu tenho vários amigos de esquerda, amigos assim fantásticos, assim, amigos, pessoas que a gente se conhecia de muitos anos antes de tomarem partido, entendeu? E que fica esse carinho essa questão. A gente não discute sobre o assunto política, né? Porque tem a questão militância, bolsominions, não sei o que, aquela coisa, aquelas provocaçãozinha boba. Você sabe até quando o homem continua na esquerda? Até ele conhecer o que é de fato de esquerda e direita, mas o homem de bem. Sim. Né? O homem de bem é o que conhece o que é princípios e valores de uma sociedade, e principalmente os princípios e valores cristãos, que é o que norteia a sociedade brasileira, porque nós temos uma Constituição que é embasada nisso aí. Ele só continua na esquerda nesse sentido. Eu encontrei um amigo, você tocou esse assunto, encontrei um ex-amigo, porque não tem como a gente ter amizade com canalha. Né? Um pouquinho mais para você. A gente não pode ter amizade com canalha, Sim. E canalha é canalha, né? Às vezes está disfarçado, e é isso que eu gosto do Bolsonaro, ele revelou os canalhas, né? Ele disse pra mim, ele tava com a camisa rosa um dia, eu falei, bonita a sua camisa. Ele é porque meninas usam rosa e meninos usam azul. Eu falei, é muito melhor menina usar rosa e menino azul do que tá passando mão em pênis de gente lá e dizendo que é arte. Isso é coisa de gente descarada da sua estirpe. Então, esse tipo de sujeito, ele apoia tudo isso que a esquerda faz, mas ele acha um absurdo você ter uma ministra que diga que menina tem que usar rosa e menino tem que usar azul. Sabe por quê? Porque ele quer que os meninos se tornem todos militantes da esquerda podre, mas é isso que eu esdrúxula, que fica doutrinando crianças na escola. Essa doutrina vem de professores, né? E é por isso que eu digo que Bolsonaro falhou na educação, sabe? Ali naquele momento tinha que ter escolhido pessoas com vontade de fazer essa mudança. Capacidade tinham, mas vontade eu não sei se tinham, quem estava naquele Ministério da Educação naquela época. Então deveria ter entrado e ter feito um governo na educação para combater essa militância. Eu acho que se os professores fossem mais valorizados em todos os sentidos, talvez eles não sejam tão partidários. Melhores salários, melhores respeitos dentro da sala de aula, entendeu? Melhor respeito pelo aluno, pela instituição, entendeu? Talvez eles ficassem mais neutros. Eu não concordo com isso não, Sérgio, sabe? Eu não concordo com isso não. Eu acho que os professores precisam ser valorizados, sim. É a profissão que forma as outras profissões, né? No Japão mesmo, são idolatrados os professores. Eu acredito que os professores precisam ser valorizados, mas eu acho que a formação do caráter do indivíduo, ela está além do salário, ela está além do pagamento. O compromisso dele com a pátria, o compromisso dele com a família, com a sociedade, está além do pagamento financeiro. E o que eu vejo aí é muita militância. A universidade, por exemplo, as universidades públicas, elas se tornaram celeiros de militantes. Você dificilmente vai ver um aluno de universidade pública, e agora está entrando inclusive nas universidades particulares, escolas particulares também, que o único intuito deles ali é formar militante de esquerda, doentes, pessoas que não estão mais provocadas a pensar. Os livros que são oferecidos são todos livros de viés ideológico de esquerda. Você não tem um contraponto para poder você trazer autores de direita para poder ter o contraponto realmente, né, do pensamento. Não, só tem ali aquela coisa muito doutrinada. Eu tive embates quando eu fiz dois semestres de psicologia na FTC, e eu tive embates com professores ali na academia por conta disso. Porque o cara só vinha com Karl Marx, sabe, com pensadores de esquerda, e eu questionava. Por que, professor? Só pode trazer esse cara, não pode ter outro autor? Por que o pensamento dele tem que ser difundido aqui na faculdade? E o professor, enganchei o professor várias vezes. Teve um professor que teve um comentário tão ridículo uma vez, ele disse pra gente, é um assunto um pouco diferente desse do viés ideológico, mas ele disse pra gente o seguinte, que ele era mineiro,
e que Minas Gerais era um estado mais evoluído do que a Bahia. Olha a infelicidade desse cara. Era um estado mais evoluído que a Bahia porque Minas era um estado voltado à educação. E a Bahia, o povo era preguiçoso. Aí eu disse a ele, falei, olha, o seu comentário foi muito infeliz. Primeiro porque você está aqui na Bahia, dando aula. Foi aqui que lhe acolheu como professor. Então você deveria ter pelo menos um mínimo de respeito com esse estado que lhe acolheu. Né? Segundo lugar, Minas Gerais não é um estado voltado à educação, porque lá tem mais estudantes do que na Bahia, não. Existiu na época da República do Café com Leite um acordo, isso aí é questão histórica, você tem que aprender, tem que estudar. Já que você é um doutor, eu vou lhe ensinar a estudar. A República do Café com Leite, ela elegia duas forças políticas. Ou o presidente era de São Paulo, ou o presidente era de Minas Gerais. E quando isso aconteceu, Minas priorizou por universidades e São Paulo por indústrias e ferrovias. É tanto que a maior malha ferroviária do Brasil está em São Paulo e em parte de Minas Gerais, justamente por conta desse acordo que era feito. Então, eu acho que você deveria pelo menos se retratar com a gente. Enquadrei o professor. Mas só que faz isso quem tem conhecimento, quem busca saber as coisas. E as pessoas de direita têm buscado isso. Por isso que nós temos confrontado veementemente na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa da Bahia, agora, quem sabe no próximo ano, na Câmara de Vereadores de Jequié, temos que confrontar todas essas colocações infames, sabe? Contra a população, porque a informação precisa chegar nas pessoas, nas camadas sociais mais carentes. Esse estereótipo de que a direita é elitizada, de que a direita é um povo que é burguês, isso é mentira. Todos os projetos sociais, inclusive o Bolsa Família que o Lula colocou aí, esse projeto não é do Brasil. Esse projeto já tem em outros países. Estados Unidos tem um programa muito parecido com esse, por exemplo, que cuida das pessoas. É dado pela direita. Reforma agrária, por exemplo, foi a direita que começou no mundo. Não é a esquerda. Só que a reforma agrária que a direita ela faz, ela não toma a sua propriedade. Ela não vai lhe assaltar. Ela compra a sua propriedade. E ela divide para quem precisa. E as pessoas que adquirem aquela propriedade, elas têm a responsabilidade de fazer aquilo ter produtividade. Não é o que acontece aqui hoje no Brasil, que o cara invade a sua terra, às vezes desrespeita a sua família, às vezes estupra a sua família, acontece isso, pega o que tem lá, vende tudo e vai embora. Destrói tudo que você construiu ao longo dos anos ou que você herdou e depois vai embora. Você falando aí, você fala com certa propriedade, com conhecimento que eu acho interessante. A pergunta que eu queria fazer, baseada nessa propriedade que você tem, qual é o panorama do Brasil nos próximos anos que você consegue projetar? Você falou que a gente estava vivendo uma ditadura. Sim. Você tem uma convivência, por isso que eu te perguntei quantos anos você tem de direito. Então, assim, de certa forma, você já tem uma larga experiência, consegue ter um olhar crítico sobre em que caminho o Brasil está indo. Qual a sua projeção, o panorama do Brasil nos próximos anos? O Brasil é um país de uma riqueza inigualável. A gente, com tanto assalto que tem aos cofres públicos, né? Eu vi um comentário disso hoje, falando assim, o Brasil sendo arrombado tantas vezes ainda está vivo. É um país de uma riqueza inigualável. O Brasil, se tivesse políticas sérias, políticos sérios e honestos, e pessoas voltadas ao bem público, de verdade, a gente seria, sem sombra de dúvida, e de uma distância muito grande, a maior nação do planeta. Por conta de tudo que o Brasil tem. O Brasil tem o melhor clima do mundo. As melhores riquezas naturais estão no Brasil. E o povo brasileiro é um povo trabalhador, acolhedor, conservador. O povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro não é progressista, não. É conservador. Você pode olhar, vá na casa de um pai de família no interior do Brasil que você vai ver que ele é conservador. Se você olhar diferente para uma filha dele ou para qualquer pessoa dele, ele não te recebe mais bem na casa dele. Você voltando ao assunto, você acha que isso é proveniente do país ter sido cristão, como você confirmou, sim, ou por questão do regime militar? Eu acredito primeiro que é por conta do país ser cristão, porque nós fomos cristianizados na nossa colonização, né? E isso nós temos que agradecer ao povo português que fez isso, porque eu sou cristão por conhecimento, por entender que o que norteia a minha vida é Cristo. Então
Eu acredito que isso é um presente que os portugueses trouxeram para o Brasil. E também pela questão também da intervenção militar. A intervenção militar contribuiu muito para que esse conservadorismo se aflorasse um pouco mais. Mas respondendo a sua pergunta, o rumo que nós estamos tomando hoje, com essa ditadura que nós temos aí, por exemplo, agora você está vendo aí o governo que está aí no poder financiando ditaduras. Inclusive apoiando aquilo que aconteceu agora na Venezuela, né? 3 candidaturas, a última agora foi aprovada, mas 2 candidaturas foram rechaçadas pelo Maduro, porque era concorrente dele. Infelizmente a gente sabe o resultado que vai ser, né? Esse cara vai ser eleito na democracia relativa do Lula, né? Porque o Lula diz que a democracia é relativa, né? O conceito de democracia para ele é relativo, democracia não é relativo. Democracia é democracia, ou se tem liberdade ou não se tem liberdade. Ele tem um cetacismo aí que eu já vi vários vídeos aí com a questão da classe média, né? Ele tem cisma com tudo, né? Eu já participei de um evento que aquele cara tava lá, viu? Inclusive foi quando o Jacques Wagner foi lançado candidato a governador da Bahia pela primeira vez em 2006. A primeira vez não, a segunda vez, mas quando ele ganhou a eleição. Na Bahia eu tava no evento, porque na época eu trabalhava na gestão do Reinaldo, e eu fui representando o município, acompanhando o secretário de governo na época. E ele é contra o Congresso, ele é um ditador de fato, ele é contra o Congresso, ele é contra muita coisa que a gente pensa que ele é a favor, ele é contra, entendeu? E uma delas é a família, ele é contra tudo isso, aquele cara ele é um ridículo, né? Infelizmente o Brasil colocou na cena do crime, como disse o vice dele, né, um cara que cometeu as piores atrocidades, né, no país e tá com vontade de fazer mais ainda, né? Tá com vontade de fazer mais ainda. A Petrobras agora rendeu mais prejuízo de novo. O Brasil está começando a amargar índices baixos na economia. Nunca se arrecadou tanto e nunca se teve tanta dificuldade de bater os índices como agora. Você falou aí da questão da ditadura. Eu vi hoje um comentário no grupo dizendo assim que ninguém sabe quem está presidindo o país, se é Lula ou se é Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele se vestiu de uma capa aí e a coisa tá esquisita ali, né? Você tem um presidente do Senado que tá calado, acovardado, ele não se manifesta. As más línguas dizem, isso não sou eu que estou falando, então não posso ser processado por isso, né? Mas as más línguas dizem que a mulher dele é advogada daquela questão de Mariana, né? Da barragem de Mariana, e aquele processo está na mão do Alexandre de Moraes, e ali a chantagem rola por ali, né? Então você tem um Senado vendido, ajoelhado, né? Para esse cara, que é um ditador, tem mostrado isso nas suas atitudes, inclusive ele calando boca de ministros no próprio STF, né? Mandando os ministros calar a boca, né? Então, quando o cara toma uma postura dessa aí, ele tá respaldado de muita coisa. O que eu fico triste é porque, viu, Dan? O que eu fico triste é porque o país está sendo comandado por uma articulação política e não pela democracia. Exatamente. Em todos os fatores, em todos os setores, entendeu? Existe uma política aqui no Brasil há muito tempo que é o jeitinho brasileiro. Uhum. Esse jeitinho brasileiro vem de cima para baixo. Então, assim, tudo hoje a maioria dos setores, órgãos públicos, tudo tem um tipo de corrupção. Sim. Que é o jeitinho brasileiro. De marcar exame sem precisar estar presente, de trabalhar em algum público sem fazer concurso, e por aí, tudo por uma questão de articulação política. Por isso que o Brasil não vai para frente. Sem ter a capacidade de estar naquela vaga, né? Exatamente. A meritocracia, eu sou extremamente a favor da meritocracia. Eu fui coordenador do Centro Social Urbano por 4 anos e 1 mês. E fiquei nesse período porque eu pedi exoneração. A vontade é que eu continuasse lá, a vontade de quem me contratou, né? A primeira coisa que eu fiz quando entrei no Centro Social Urbano foi ler o Estatuto do CSU. É um decreto presidencial de 1972. E esse decreto estabelece tudo o que era que o Centro Social Urbano deveria fazer como atividade. Certo. Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente vai entrar num setor público, a gente tem que dar o melhor da gente, sabe? O tempo todo. Os servidores lá brincavam comigo, porque eu chegava... O meu horário, né, era 8 da manhã até meio-dia, meu horário estabelecido, regimental. E das 14 horas até as 18 horas. Eu chegava às 7 da manhã, saía para almoçar
às 14, retornava às 15 e ficava até a hora que desse, porque tinha atividades que começavam cedo e tinha atividades que terminavam à noite. Então eu queria acompanhar tudo ali. E às vezes estava lá nos finais de semana e organizando as coisas, né? Quando eu estive lá à frente do órgão, por exemplo, através eu tive muita parceria. Eu fui feliz nisso, mas eu busquei essas parcerias. E uma delas era com a própria população que se servia do centro social. O pessoal queria lá tá fazendo festa de aniversário, casamento, formatura, né? E aí eu peguei o CSU de Jiquié muito depredado. Eu pedi ao pessoal a contribuição, né? Estabeleci uma meta financeira e pedi ao pessoal, olha, eu tô precisando comprar um bebedouro d'água. Lá não tinha um bebedouro d'água quando eu cheguei. Lá na minha sala não tinha telefone fixo, viu? Você tem ideia. Eu deixei lá com todo equipado o espaço. E aí eu fui na loja, na Belo, Móveis Belo, e pedi ao rapaz se ele me autorizava a mandar para lá uma cartinha com o pessoal ia lá e pagava ele, ele me trazia o recibo, né? Então o pessoal ia e fazia isso. Comprei bebedouro, comprei geladeira, reformei fogão industrial que estava danificado lá, que eu não estava usando mais, botei para utilizar. Montei uma pequena indústria de doces lá de cocadas para poder ajudar com a comunidade. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu sou de direita, não sou? O público LGBT que teve no CSU um espaço voltado para oficinas lá no CSU, e eles utilizavam para fazer os cursos profissionalizantes para o pessoal. Fui procurado pelo presidente na época, e eu falei, não, aqui é um espaço público, aqui tem que ser feito atividades para a população. E é isso que a gente se diferencia da esquerda. A esquerda ela pega uma classe e ela fica motivando aquela classe para dividir. Nós não, nós acolhemos todos, que todos somos sociedade. E difundimos tarefas para toda a população. Então, não era para o público LGBT que eu atendia, era para todo mundo, inclusive o público LGBT. Então, nós tínhamos atividade de capoeira que funcionava lá constantemente. A atividade de idosos, que a professora Luzia, que da UESB, ela faz esse trabalho muito bem há muitos anos. E ela me pediu para poder... Ela tinha um espaço lá que ela utilizava reduzido. Eu ampliei o espaço para ela, inclusive de mais dias na semana. E ela ficou encantada, né? Conseguiu aumentar a grade com os idosos. E é um trabalho que hoje funciona não mais no CSU, mas que eu recomendo que a população de Jiquié conheça, que é o NIEFAM. O NIEFAM é um trabalho fantástico. É um trabalho interdisciplinar. Ele tem uma característica de pesquisa, né? E funcionava lá no CSU. Nós colocamos curso de cabeleireiro, de manicure, de culinária. Então, assim... Pô, que legal isso. Pronto. E ainda está ativo até hoje? Não, tudo isso depois que eu saí acabou. Foi? Infelizmente, né? Acabou. Mas eu coloquei tudo isso para funcionar com parceria. E pedi ao pessoal que desse a contribuição para o espaço. Então fizemos reforma lá, de você nem imaginar. Até lâmpada de LED eu coloquei na quadra poliesportiva. Pô, que massa. Foi. Tudo através de parceria. Tivemos bons parceiros. Aqui eu vou destacar até o Adelso, Carlos Adelso, que é jogador de futebol da Elétrica Sol. Contribuiu muito com a gente lá. Caramba, você está falando dessas atividades. Você é pré-candidato a vereador, né? Nessa eleição, o partido PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, vai estar lançando candidatura em Jiquié. Certo. Né? E por o PL estar fazendo isso aqui agora no município, eu me pretendia ser candidato, estou com a pretensão. Você se acha apto, credenciado a poder sair candidato? Eu acredito, com a modéstia que eu tenho, meu caro Sérgio, com a modéstia toda que Dan Silva conhece demais, que eu sou talvez dos candidatos a vereador de Jiquié o mais gabaritado. E na direita eu não me coloco menor do que ninguém, inclusive. Por que eu digo isso, né? A gente tem projetos que a gente já difundiu na cidade, como eu destaquei logo no início do programa, pré-vestibular comunitário, por exemplo, né? Me dá um gabarito muito grande para ser candidato a vereador. O Centro Social Urbano, que eu coordenei por 4 anos e 1 mês, ali eu difundi um trabalho de gestão, que inclusive não é nem um trabalho legislativo, mas eu difundi um trabalho ali que até hoje, inclusive, é elogiado por quem lá trabalha, né? Então fiz um trabalho muito bom. Através do mandato do deputado, quando eu trabalhava com ele, eu levei as primeiras ruas pavimentadas do bairro Itaigara, fui eu que levei. As primeiras ruas, era uma emenda que era da deputada Lídice da Mata, que ela tinha colocado, essa emenda tinha perdido, os moradores me procuraram, eu falei, não, vamos cuidar disso. E eram 5 ruas para serem contempladas,
pavimentaram metade de uma e eu consegui que a gente completasse a pavimentação de 3 ruas. O deputado também foi legal, aumentou a emenda, Euclides, né, na época, trabalhava com ele, colocou a emenda parlamentar, aumentou esse recurso e a gente conseguiu contemplar 3 ruas lá no Itaigara. Através também do mandato dele, levei energia para o assentamento de São Judas Tadeu. Lá já tinha um projeto de energia para ser implantado, que já tinha anos esquecido. Aí eu chamei a população e falei, olha, vocês querem ter energia? Venha comigo, eu vou conseguir com vocês. Nossa. E a gente conseguiu levar esse projeto. Tem um projeto desenvolvido da minha autoria, que é a Feira Livre do Mandacaru. Minha intenção é colocar uma feira livre lá. A gente fez um projeto com barracas de fibra, com a cobertura de lona. Que legal. 150 barracas, para colocar uma feira de produtos orgânicos e produtos também não orgânicos, né, que a gente quer difundir lá no Mandacaru. Então, assim, além disso, eu fui assessor de deputado por quase 10 anos, fui assessor de gabinete de prefeito, né, montei partido político em Jequié. Você sempre trabalhou nos bastidores, né? Sempre trabalhei nos bastidores. Montei partido de Jequié, coordenei campanhas eleitorais. Certo. Então eu me sinto muito preparado para poder ser vereador de Jequié. E agora é a sua primeira eleição, você está... Na verdade é a minha segunda candidatura. Eu fui candidato em 2008. Sim. Quando eu fui candidato eu tinha vergonha de pedir voto. Os votos quem pedia. E eu não sei que loucura foi aquela na minha cabeça na época. Era de que partido? Era da época do PHS. PHS? Não existe mais. Partido Humanista... Era de direita? Não era partido de direita, não. Naquela época a gente não sabia o que era de esquerda, não. É o que eu te falei, lembra? Era nós brasileiros cá e os políticos lá. Isso, a gente não sabia o que era, não. Definição. Não. Mas eu fui filiado ao PHS. Mas era considerado de direita, poderia ser assim? Eu acho que ele era um partido mais de centro. Ele se comportava mais como um partido de centro. Na verdade, me perdoe, existia um partido de aluguéis, né? Eu acho que o PHS tinha muito mais essa pegada de partido de aluguel do que um partido de qualquer natureza que de coisa séria. Uhum. Mas a gente não conhecia, me filiei no partido, fui candidato, os votos que eu tive foi minha mãe que me deu, minha saudosa mãe. Porque eu era um candidato tímido, né? Tinha vergonha de pedir voto. Hoje não tenho mais. Hoje eu tô recebendo não e tô pedindo voto. Aí o cara fala assim, não, mas eu tenho compromisso com o Thiago. Eu falo, mas me dá pelo menos uma lembrança lá na tua casa. Me ajuda, né? Me ajuda. Então, assim, me sinto muito preparado. Por conta da bagagem política que eu carrego, né? Já venho com essa experiência. Tenho vontade de servir a Jequié mais do que eu já servi, porque no mandato eu vou ter condição de fazer isso. E tenho certeza que chegando à Câmara Municipal, faria um mandato que as pessoas vão olhar com orgulho. Entre seus projetos aí, que eu acredito que você já deve ter uma noção, a sua prioridade está mais para educação, saúde, segurança? Quais são as suas principais prioridades, assim? A minha prioridade é primeiro, Sérgio, o Brasil. Eu acho que nós precisamos fazer a nossa parte no município. E o Brasil está em primeiro lugar. Eu acho que o Brasil está num rumo agora que perdeu a rota, mas precisa se encaixar de novo nos trilhos. Então minha prioridade é o Brasil. Quando eu falo prioridade é o Brasil, a gente começa com a nossa casa. E como é que a gente vai começar aqui em Jequié? Primeiro, tentar corrigir um erro que o prefeito municipal fez agora nessa gestão dele. Ele acabou onerando as empresas de Jequié com o novo plano fiscal, né? Você tem uma ideia, uma construtora que pagava em torno de R$ 1.480 de alvará, passou a pagar quase R$ 5.000. Teve uma questão aí que teve eu lembro na época que eu estava no CDL, que eu fui diretor do CDL, sim, na parte de marketing, eu lembro que o CDL e a CIGEN se juntaram junto com alguns outros órgãos para tentar intervir junto à Câmara e tal, mas que acabou não... Deu um prazo maior, houve uma redução, né? Mas acabou não... Com respeito aos dirigentes atuais, mas os dirigentes daquela época fizeram um teatro. São cínicos. Enganaram o povo de Jequié. Se curvaram à prefeitura. A Câmara Municipal de Jequié é uma Câmara covarde também. A Câmara que está aí hoje não representa o povo de Jequié, não. Eles todos ali se curvaram também à vontade do prefeito. O prefeito tem essa sanha de arrecadar, e eles deram ao prefeito autorização para isso, para arrecadar mais, injustificável. Por exemplo, mas falaram que a taxa estava ultrapassada, um negócio assim. Na contramão disso, por exemplo, o Brasil, na gestão de Bolsonaro, foi a época que mais arrecadou. Você lembra disso? Mostrou arrecadação recorde.
E foi na época que Bolsonaro desonerou vários itens da cesta básica, de produtos industrializados, da gasolina, por exemplo, que sofreu alta no mundo todo. A esquerda botou aquilo como se fosse uma responsabilidade fiscal de Bolsonaro. Que teve também um plano de motivação para pequenas empresas, exatamente, né? Sem taxas, quando você pega... Isso aí é estudo. Isso aí tem vários cientistas que defendem isso. Isso é comprovado. Mises é um dos pensadores que mais defende isso. Quando você diminui a carga tributária em cima do empresário, qual é o efeito disso? Geração de emprego, de renda, geração de investimento, porque o cara tem mais capacidade de investir. O empresário passa a ter mais capacidade. Peso, né? Claro. Então, o município de Jiquié hoje tem uma oportunidade, porque Jiquié é uma cidade privilegiada, né? Você tem aqui 2 BRs passando por aqui. No eixo geográfico. Está próximo à BR-101, não está tão distante, né? Você tem um eixo geográfico aqui que favorece muito Jiquié. Por que Jiquié não avança? Justamente por conta dessas coisas. Jiquié hoje é para poder reduzir essas taxas. Diminuir a questão do alvará, diminuir a questão do ISS. ISS, por exemplo, você paga a nota fiscal para imposto de serviços, né? Sobre serviços, que é o ISS, você pagava 4% em cima de 30%. O que é isso aí? Eu vou explicar para você que está me assistindo. Se eu tirar uma nota de 100 mil reais no regime anterior, eu pagava 4% em cima de 30 mil e não em cima de 100 mil, certo? Porque 30 mil era equivalente à mão de obra. Hoje se paga 4% em cima de 70%. Então, se paga hoje 4% em cima de 70 mil da nota de 100 mil reais. Então, quando você tirava uma nota no passado, você pagava R$ 1.200. Agora você paga 2.800. Entendeu? Então, subiu quanto aí? Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, isso aí é Jiquié hoje. Qual o incentivo que as empresas têm de ir para Jiquié? Aí eu conversando com o vereador, ele disse para mim assim: Arlésio, mas Jiquié nunca abriu tanta empresa como agora. Eu falei: MEI não é empresa. MEI é o cara que está desempregado, que quer uma oportunidade e que ele precisa trabalhar, e ele vai lá, tira o MEI para não ficar sem pagar o INSS, sem recolher o INSS. MEI não é empresa. Jiquié nunca se abriu tanto MEI quanto agora. Jiquié não abriu novas empresas, muito pelo contrário. As empresas que estavam em Jiquié migraram para Jitaúna, para Manuel Vitorino, para Itagi, migraram para as cidades vizinhas, porque lá o ISS e o alvará é mais barato. Então Jiquié se tornou uma cidade cara. Então uma das minhas prioridades como vereador é apresentar um novo projeto de lei, derrubando derrubando aí esse projeto fiscal aí, entendeu? Tá apresentando a Jiquié um novo projeto. Eu acho que algumas coisas precisavam ser reajustadas. Não vou dizer que a gente é contra tudo, muito pelo contrário. Tinha coisas que precisavam ser reajustadas, mas não na brutalidade que foi. Tem empresário que vinha sofrendo com a pandemia. Você lembra disso? O cara acabou de montar a loja, pegou empréstimo, montou um projeto daquele, aluguéis caríssimos, pandemia, fechou as portas. Aí depois vem um prefeito e empurra imposto em cima desse cidadão. Como é que o cara sobrevive nisso? Então, essa é uma das minhas metas, né? Então, voltando à questão do mandato. No meu mandato de vereador, vamos fiscalizar as escolas, vamos fiscalizar os professores. Isso aí é prioridade. A gente precisa investigar o que está acontecendo nas escolas, porque a coisa não está normal. A gente está vendo aí o que está acontecendo. Então, vamos investigar. A questão da saúde, Jiquié hoje tem um problema sério com a saúde. E não sou eu que estou dizendo, é a população de Jiquié que reclama sobre isso. Falta de remédio, falta de médico. Os postos de saúde funcionam muito mal em Jiquié hoje. Você tem ideia, tem posto de saúde que nem material de limpeza está tendo. Então temos que fiscalizar. Arlésio, mas você é contra o prefeito? Eu não sou contra ninguém, não. Eu sou a favor da população. Eu acho que se o prefeito tem atendido a cidade em algumas áreas, ele não pode negar a cidade a oportunidade de ser atendido em outras. Se elege prioridades no governo, todo mundo sabe disso, que se elege prioridades, mas não em detrimento de outras. Nós temos problemas com o transporte público de Jiquié que precisa ser resolvido, que ainda não foi. A Cobma está aí, de um amigo nosso, que é o Edgar. O Edgar, dentro do seu esforço, está fazendo o que pode, a gente sabe que está sendo feito, mas precisa ser resolvido a questão do transporte público de Jiquié, precisa ser discutido isso. A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo em Jiquié. A questão da iluminação pública na cidade. Se paga a taxa de iluminação pública, a cidade continua escura. A cidade não está iluminada. Então, como vereador, eu acho que o nosso papel
é a gente questionar o prefeito sobre isso. Prefeito, beleza, o senhor está fazendo um trabalho que a população tem se agradado em parte, mas por que isso aqui está acontecendo se o senhor arrecadou tanto? Então essa Câmara de Jequié, infelizmente, não representa, no meu entendimento, a vontade da população de Jequié. É tanto que agora a Câmara estava com 89% de rejeição. Você está falando aí dessa questão aí da rejeição, de certas irregularidades, né? E o que a população está reclamando. Para a gente finalizar esse bloco, você acha que Jequié, no seu ver, é uma cidade de esquerda ou de direita? No meu ver, Jequié mostrou nos últimos anos que ela está migrando para a direita. Ela sempre foi de esquerda. Eu acho que Jequié não tinha um posicionamento como o Brasil não tinha, né? Você teve, em 2018, com a eleição do Bolsonaro, Jequié deu 21.700 votos a Bolsonaro no primeiro turno. 22 mil. No segundo turno, subiu para 27.150 votos. De voto de conservadores. Aí, 2020, com a eleição do James Meira, foi para 27.400 votos. Olha que os números são muito parecidos, você está percebendo, né? Saiu de 22 mil para 27.150, 27.400 com James. Em 2022, Jequié deu a Bolsonaro no primeiro turno 27.800. E no segundo turno foi para 31.780 votos. Então, tem um crescimento da direita em Jequié. Eu acredito que a direita vai escolher seus candidatos a vereadores. Quero ser uma opção para você que é de direita, que pense e avalie meu nome como candidato, né? E que a gente consiga também ser esse representante desse movimento, desse sentimento no ano de 2025 em diante, né? Com o mandato de vereador. E vejo de que é com a tendência muito forte, muito grande, de migrar para a direita. Nós temos aqui ainda acordando a Igreja Católica. Sou católico, mas tem alguns padres que infelizmente são contaminados pela teologia da libertação, que é um crime dentro da igreja, porque a teologia da libertação ela difunde projetos da esquerda dentro da própria igreja. Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica hoje existe um movimento. Isso aqui eu posso ser cancelado pela igreja, mas não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de ser cancelado, não. Existe um movimento chamado Mulheres pelo Direito de Escolher, dentro da CNBB. O que isso significa? Feminismo dentro da igreja. O movimento feminista, ele é um movimento que a mulher, meu corpo, minhas regras, né? Então as mulheres podem cometer aborto, que o movimento feminista apoia isso, e a Igreja Católica sempre se posicionou contra o aborto. A Igreja Católica, inclusive, é uma igreja conservadora, então ela sempre se manteve contra o aborto. A mulher não precisa casar, ela pode transar com quantos homens ela quiser, ela pode ter relação sexual com quem ela quiser, e ela pode crescer pelo no sovaco, tudo que ela imaginar aí, ela vai fazer. Que aí é questão pessoal de cada um, né? Quiser ter pelo no sovaco, que vai ter. Mas voltando à questão mais séria, dentro da igreja tem esse tipo de movimento. Tá, se você quiser ter pelo no sovaco, você pode ter, pô. Pronto. Então, Sérgio, dentro da igreja tem esse movimento. Mas, apesar disso, alguns padres, alguns membros da Igreja Católica já acordaram para o movimento conservador no Brasil. E em Jequié não é diferente. Tem vindo para esse movimento, está migrando para esse movimento, porque está entendendo o que foi que aconteceu na igreja. Existe um movimento dentro da igreja chamado SEBS. Não sei se você já ouviu falar na SEBS. Comunidades Eclesiais de Base. É um movimento da teologia da libertação. E que prega que Cristo... Olha o que eles pregam, né? Que Cristo é a favor da vida, é a favor do pobre, do mais pobre, sabe? Que alimente as pessoas. Claro que Cristo é a favor de tudo isso. Mas antes de tudo, Cristo é a favor da salvação. E você não vai ter a salvação praticando aquilo que você quer. Você vai ter a salvação seguindo os ensinamentos bíblicos. E o que a Bíblia diz pra gente que a gente tem que fazer? Tá lá bem claro. Respeitar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, cuidar da viúva, cuidar dos pobres, sabe? Guardar esses mandamentos, estar junto com as pessoas, respeitar as pessoas. Esse movimento que tem aí, feminista, respeita as pessoas? Você acha que aquele movimento que aquela passeata gay fez naquela vez que o cara tava lá se fazendo de Cristo lá, enfiando cruz no ânus, aquilo ali é respeito?
Eu lembro que realmente teve um negócio desse mesmo. Sim, aquela situação que tinha um monte de criança tocando no homem nu, aquilo ali é movimento de respeito. E dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas dizendo que aquilo pode ser feito, que não tem problema não, aquilo é normal. Dentro das igrejas, não é só a igreja católica não, dentro das igrejas. Inclusive tem pastores também, evangélicos, que também concordam com isso, infelizmente. Mas as religiões estão se despertando para o movimento de direita, e eu vejo que aqui em Jiquié não está diferente não, está crescendo, e é isso que a gente espera, que essas pessoas de bem, que defendem esses valores, olhem para esse movimento que está político, que agora está se colocando também, dando voz a essas pessoas, e que venham aqui acompanhar a gente. Perfeito. Amigo, um brinde a você pelo seu pensamento aí, pela sua ideologia. Gente, a gente vai para um intervalozinho, para o último bloco. O Dan vem aqui para finalizar. Eu queria pedir a vocês que nos sigam nos nossos canais, no Instagram, no YouTube e no Spotify, 2 Pontos Podcast. Já sigam, tá? Já tá seguindo, né? Já. Muito bem. Dê aquele like, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Inclusive colocamos vídeo novo hoje. E um grande abraço que a gente queria dar é agradecimento ao Cicobi por estar aqui com a gente. Já tem um tempinho já. Obrigado aí a Patrícia e ao João também pelo apoio. Aproveitar também um grande abraço ao CS, distribuidora de bebidas. Caian, mais uma vez, muito obrigado. Lá você tem vinho, cerveja, refrigerante, água, tudo. Sabe onde é o CS? Sim. Indo ali depois indo pro São Judas Tadeu ali. Uma loja conceito, viu? Conheço. Muito bonita, Dan muito bom passa gosto. por ali, não sei porquê. Quem? Dan Silva. Imagina, porque só que ele nunca me chama. É, né? Só que ele nunca me chama. Não, né? Não. Ele vai escondido. Eu gostei foi disso aqui, ó. Gostou? Gostei. Rapaz, você não sabe a confusão que teve isso aí, velho. Né? E nosso último abraço aqui, e não menos importante, que é a La Forneria, que nos mandou uma pizza fantástica. Obrigado aí ao Léo, ao Luciano, viu? Pela dedicação, pela parceria de muito tempo, tá? Valeu mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Valeu. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Cicobi. Eu sou cooperada desde a fundação do Cicobi Coopere. Com o Cicobi Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, de banco em banco, agência por agência, e o Cicobi assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Cicobi, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Cicobi, eles abriram as portas para mim, né? E já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Cicobi, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Cicobi. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Cicobi Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Cicobi Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio. A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário, é outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Cicobi Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegar um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho.
foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Cicobi Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações. Implantamos a energia solar devido ao apoio do Cicobi Coopere. Então, juntamente com o Cicobi Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus. O Cicobi Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Cicobi Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Cicobi Coopere. A cooperativa Cicobi para mim foi tudo, foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. Eu já quero crescer junto lá com o Cicobi. É nosso braço direito. E há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Tamo de volta! 2 Pontos Podcast em todas as mídias digitais. 2 Pontos no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Dê esse salve lá, se inscreva no canal, dá aquele joia. E Não, os bastidores deixa quieto, que os bastidores aqui pegam fogo.
É um ponto de lá e 3 de cá. E assim hoje, senhor. Os patrocinadores Sicoob, que é uma cooperativa que vai te ensinar a cuidar do seu dinheiro do jeito que você precisa. Não se esqueça de que você também tem que dar uma passadinha na CS Distribuidora de Bebidas. O Instagram é cs.distribuidora de bebidas. E para fechar, La Forneria, que mandou uma pizza. Arlésio, eu nunca vi a pizza ser devorada do jeito que foi aqui com essa equipe de hoje. Hoje, normalmente sempre fica um pedacinho ali, uma ou outra, eu vou lá, degusto no final. Hoje a gente... Eu tenho um amigo que eu vou mandar até um abraço pra ele aqui, Vinícius, conhecido como França, que ele disse que quando chega a comida perto de mim, que esconda porque acaba rápido. Prazeres da vida que a gente tem que degustar de forma especial. Uma pizza boa como essa não pode sobrar, não. Muito boa, muito boa. Para fechar, você já até citou com relação à atual gestão municipal, citou também com relação à Câmara de Vereadores, citou um pouco da história de Jequié, que eu acho que se não me falha a memória, eu concordei com tudo que você falou. E a gente tem passado agora por uma transição meio que fictícia. As pessoas colocaram aí certas situações como Jequié melhorou, não sei o quê. E eu ainda acho que Jequié ainda tem uma cultura muito daquela política pobre, né? De me dê que eu voto em você. Você vislumbra, ou além de vislumbrar, tem algum projeto, tem alguma ideia para que a gente possa ter um eleitor consciente de que vote no vereador que tem projeto, que tem uma ideologia, que tem um caminho a trilhar, que eu particularmente defendo muito essa tese. Por exemplo, por quem é Arlésio? O que a Arlésio vai trilhar na área da educação? Então eu vou votar no Arlésio. Não, Arlésio é o cara que cuida da infraestrutura, então eu vou votar Arlésio. Eu percebo que praticamente, não vou dizer não na totalidade, porque seria até uma maldade da minha parte, mas existem poucos eleitores que se preocupam com isso. Você, primeiro, acredita que tem como mudar, e segundo, tem algum projeto para que possa colaborar nessa questão política de Jequié? Não, eu sempre entendi a sociedade que ela se move de acordo aos seus interesses, né? Alguns interesses, a pirâmide lá fala justamente que há algumas necessidades essenciais, né? As pessoas primeiro elegem aquelas prioridades e elas, à medida que elas vão contemplando as suas prioridades, elas vão elegendo outras prioridades, né? E um dos pilares é a fome. O primeiro pilar é a fome, é a necessidade essencial, é a fome e a sede. Quando você vai na casa de uma família carente, que ela precisa comer naquela hora, que ela precisa beber naquela hora, você não pode exigir dela que ela pense no futuro, porque ela está pensando no presente. É a necessidade daquele momento. Infelizmente, a gente vive essa realidade ainda no país. Apesar do amor ter vencido as eleições em 2022, a fome não acabou no Brasil e nem a sede. As necessidades básicas das pessoas continuam aí. Então eu não posso cobrar dessa população que vota com a fome, com a barriga, que ela pense no futuro e que ela entenda que a minha proposta para o município seja melhor. O que eu posso fazer como parlamentar, que é o que me proponho nessa eleição, é criar mecanismos para que essas pessoas saiam da fome. E como é que a gente faz isso? Atraindo novas empresas. Por isso que eu trouxe aquele assunto agora há pouco, quando eu estava com o Sérgio aqui na mesa, da gente diminuir a carga tributária do município para poder atrair novos investimentos no município, atrair novas empresas e, consequentemente, gerar mais emprego e renda para o município. Essa é uma das prioridades que a gente vai trazer no nosso mandato. Criar frentes de trabalho através de institutos, de associações, porque as associações, por exemplo, elas podem ser vetores de geração de emprego e renda e dar oportunidade para essas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas. Então, como parlamentar, a gente também pode estar fazendo isso. Tem um projeto que eu não quero ainda estar colocando, porque eu preciso ainda elaborar algumas coisas nele, né? Mas ele vai contemplar aí e vai criar polêmica em Jequié, eu tenho certeza disso. Eu quero apresentá-lo quando eu for vereador. E você pode ter certeza que vai ser polêmico. Mas você vai ver o que a gente vai fazer com Jequié no sentido de mudar, girar a chave de um setor que ainda atua no município que não deveria estar atuando mais. A gente tem que tirar isso aí e fazer com que as pessoas pensem diferente. O mundo evolui. O mundo evolui. Os carros antigamente, vidro elétrico não tinha
né? Hoje todos os carros praticamente têm vida elétrica, todos os carros praticamente têm ar-condicionado de fábrica. Então, porque o mundo evolui. Não faz sentido hoje a gente viver com algumas coisas do passado como a gente ainda vive na cidade de Jequié. E eu, como vereador, eu vou propor esse projeto de lei para a gente acabar com um setor que ainda persiste no município. E vamos gerar mais emprego depois disso. Mais emprego, mais renda e mais oportunidade. Essa é a minha visão sobre como mudar a sociedade. Você não muda a sociedade atacando as pessoas. Você muda a sociedade dando às pessoas a oportunidade de fazer essa mudança. Então, para fechar de fato, se você estivesse na legislatura, se você fosse vereador no momento, você seria oposição à atual gestão? Eu não seria oposição à gestão, eu seria oposição aos projetos que fazem com que as pessoas sofram mais. Aquilo que não é bom para a população de Jequié, eu vou ser sempre contra. Aquilo que vem a contemplar as pessoas, a sociedade, porque o eleitor quando vota, quando você, Dan Silva, que é uma pessoa consciente, o Sérgio Costa que está aqui, o amigo Tiago que está aqui, quando você vota, qual é a sua esperança? Que aquela pessoa represente o seu sentimento de mudança. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta: o transporte público de Jequié está bem? Pronto, a iluminação pública de Jequié está bem? Os investimentos empresariais de Jequié está bem? O turismo de Jequié está bem? Então, são coisas que a gente tem que fazer esse questionamento. O posto de saúde funciona direito? As escolas estão a contento? Os professores estão dando aula da forma que deveriam dar aula? Por que não se fiscaliza isso? Porque Jequié permite que as coisas continuem do mesmo jeito, sem alteração, sem mudança. A gente não precisa brigar com ninguém. Eu não preciso brigar com o prefeito, eu não preciso ser adversário dele, não preciso ser inimigo dele. Eu preciso chamá-lo para a mesa para uma conversa. Para ele entender que ele foi eleito para cuidar das pessoas. Não estou dizendo que ele não está cuidando, mas poderia estar cuidando melhor. Que a gente tem. O papel do vereador é justamente sensibilizar o gestor municipal, não só ele, mas os deputados que também representam essa terra, os senadores que também tiveram voto aqui, o governador, o presidente da República, que teve uma votação, inclusive, extraordinária em Jequié, com 59 mil votos, que Jequié precisa ser vista. Eu acho um absurdo, por exemplo, Jequié não ter um aeroporto funcionando. E eu acho mais absurdo ainda um deputado eleito em Jequié defender a construção de um aeroporto em outro município. Jequié tem condição de ter aeroporto. Cidades com muito mais morro do que Jequié tem aeroporto funcionando, porque Jequié não pode ter. Aí vem o governador Rui Costa, o ex-governador, graças a Deus, que já não é mais, dizer que Jequié não tem condição de ter aeroporto porque tem muito morro em Jequié. É uma palavra, me perdoe, muito descarada, cínica. A gente vê cidades aí com muito mais morro, com menos condição, com aeroporto funcionando. E Jequié não recebe esse investimento. Guanabi tem a população quase na metade de Jequié, tem um aeroporto lá com voo para o Brasil todo em Guanabi. Cidade pequena. Jequié não tem capacidade para poder ter um aeroporto funcionando. Tem. O que não tem é vontade política de se fazer. E o aeroporto traz investimento para o município. E nós temos que cobrar dos deputados, desses que foram eleitos no município de Jequié, a responsabilidade de fazer com que Jequié volte à linha do crescimento. Do desenvolvimento, que é muito mais importante do que o crescimento. Com certeza. Filho, obrigado, viu? Foi uma honra bater esse papo contigo. A honra foi toda minha, tava morrendo de vontade de estar aqui. Estávamos prometendo esse papo há alguns anos, há algum tempo já. Agora eu tenho uma sugestão para fazer, Dan. Por favor, fique à vontade. Filme os bastidores aqui que pega fogo. Tá tudo filmado, agora não sei se a gente tem condição de postar, né? Porque... Você que tá aqui. Essa de hoje. Essa de quem tá aqui foi a menor, não, mas teve piores dessa aí. Quem tá aqui assistindo não tem noção dos bastidores que são os intervalos. Às vezes até mais animados do que. Os bastidores. Né? Nem por 5 minutos. Né? Dan e Sérgio, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer umas considerações aqui. Por favor, fique à vontade. Eu sou um jiquéense de nascimento, né? Meu pai é um carpinteiro, minha mãe foi manicure. Eu acho que eu preciso dizer isso para vocês, né? A vida é feita de conquistas. Meu irmão, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu tenho um irmão caçula que é doutor em Química, formado na UF, né? Formou-se aqui na UESB em Química em Jequié, tem doutorado na UF. Tem um outro irmão que está se formando agora em Direito, Alexandro. Somos de origem humilde e a educação, ela é o vetor de desenvolvimento para todo mundo que quer, para todos aqueles que querem. Eu sou formado em administração de empresas, agora recente me matriculei no curso de Direito, mas
como vem aí o movimento político, eu resolvi esperar o próximo ano começar a cursar, mas vou cursar o curso de Direito e vou terminar o curso de Direito. A vontade do Criador é soberana, né, na minha vida. O que ele me der daqui para frente virá com muito... Eu vou receber com muito orgulho, né? Mas eu pretendo ser um bom vereador para Jequié, que Jequié se lembre de mim como um bom vereador, né? Como uma pessoa que cuidou do município quando teve oportunidade, né? Então, assim, eu quero falar um pouco da minha família. Minha família é uma família humilde. A gente morou no Itaigara quando não tinha energia, quando não tinha água, quando ali a gente tinha que tomar banho no rio de conta. Minha mãe lavava roupa ali, fazia cacimba. Quem não sabe o que é cacimba é cavar na areia para poder pegar água. Então, assim, eu vim dessa origem aí. A gente consegue crescer na vida, consegue chegar nas coisas quando a gente tem vontade, quando a gente não se desanima, quando a gente busca conhecimento. Então, o conselho que eu quero dar aqui para quem está nos assistindo é que busque, que a oportunidade vem para quem busca, para quem acredita, para quem quer realizar. Essa é a minha mensagem final, e dizer para você que foi uma honra muito grande, Sérgio, viu? O convite de vocês e o seu, Dan, de estar aqui. É um orgulho muito grande participar e ter em Jequié um podcast da envergadura de vocês. Meus parabéns, projeto bonito, projeto bacana. Já venham assistindo aqui, venham contemplando alguns projetos de vocês aqui, com os entrevistados que vocês têm trazido. E eu fico muito orgulhoso de estar aqui hoje fazendo parte desse programa com vocês. É toda nossa. Um abraço, seja bem-vindo sempre, né? O cara mandou bem demais. Quebrou até o celular de Sérgio aqui. Os patrocinadores Cicobi, CS Distribuidor e La Forneria. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha. Também compartilha aí, dá essa ajuda pra gente, porque a gente precisa muito. O conteúdo tá legal, tá gostando? Vai ficar melhor ainda com você se inscrevendo em nosso canal. Um abraço, Sérgio. Vamos discutir mais sobre nervo.